Olá, pessoal. Eu sou Flávia Ávila, sou economista e cientista comportamental. Trabalho há mais de 20 anos aí com comportamento humano, com o que move o ser humano, seja em situações aí na área privada, como também no setor público. Alguns de vocês já me conhecem e demorou um pouco para eu estar aqui. Realmente, assim, já tem 14 anos que falam muito para eu falar um pouco do meu conhecimento no YouTube e sempre eu tive algumas restrições sobre isso. E essa semana foi uma semana muito especial, sabe? Na verdade, esse ano tão desafiador para tanta gente, né? Um ano desafiador para a gente. Eu sou CEO também da Behavioral Lab, do Behavioral Academy, né? Então a gente tem esse braço aí de educação, onde a gente teve a felicidade de lançar esse ano a formação cientista comportamental por acreditar mesmo que a gente precisa de mais cientistas comportamentais, de mais economistas comportamentais no mundo, em desafios tão complexos, né, que envolvem contexto, envolvem sistemas, envolvem aí tanto questões políticas quanto incertezas que a gente vive em relação à tecnologia, em relação à desinformação. Então, foi um momento assim que eu realmente não podia mais ficar calada. É, tive uma entrevista essa semana do Estadão, da Cauche, a gente teve sobre a Cauche, né? Sobre a Luana Lopes aí, uma situação bem diferente aí, que é algo similar a uma casa de apostas, que não é uma casa de apostas, que é mais uma questão de pesquisa. Não sei se vocês estão por dentro desse assunto, mas um assunto aí grave, se a gente considerar que ainda está nos Estados Unidos, né, e pode vir aí para o Brasil, um site, né, onde você vota o que que você acha mais provável, previsões de acontecer, como um presidente eleito, ou quando se vai fazer sol ou chuva, ou qual que vai ser a máxima temperatura em Nova York, né? E tem feito muito sucesso lá, ela tem tido muito sucesso. É uma pessoa, né, pelo histórico, a gente vê assim bastante tanto esforçada como inteligente, mas que causa algumas reflexões sobre onde a gente está indo no mundo. E a gente precisando de uma visão cada vez mais crítica. Eu tenho um grande prazer de ter pessoas muito críticas, muito sábias ao meu redor, e a gente precisa falar de uma forma simples. E eu acho que sempre me falaram isso, né? Que eu conseguia falar de temas complexos de uma forma simples, e é realmente as ciências comportamentais têm ganhado uma proporção gigantesca. A gente, felizmente, hoje tem as cinco direto no governo, ciências comportamentais no governo. A gente tem diferentes projetos. Eu faço parte da Synconnect, que também é ligado a projetos aí, tanto do comitê gestor quanto da próprio grupo de estudos de gestão de informação, quanto também do grupo de estudos de parcerias, do grupo de parcerias, e a gente quer expandir cada vez mais esse tema. E essa semana foi também muito bonita, porque a gente teve um workshop lindo na segunda-feira, onde, assim, num sprint, em 6 horas, a gente chegou numa solução, assim, super forte, poderosa, potente, sabe? Eram 3 pessoas da equipe da Emberrival Lab, 3 pessoas da outra empresa, e a gente fala, uau, cara, quanto tempo a gente consegue quando a gente usa ciências comportamentais. Além disso, a gente teve na semana aí uma palestra num lugar muito importante, aí falando dos temas mais relevantes para o Brasil, e conheci pessoas muito legais aí, inclusive fiquei sabendo mais sobre Creator Economy, né? Esses criadores de conteúdo que estão por aí, que realmente abastecem a gente de conteúdo dos mais diversos. Pude reencontrar o Luiz Lara, a Estel, o Pedro Lara, entre outras pessoas aí que são pessoas formadoras de opinião e quando falam realmente ensinam muito. Então eu estou aqui
num vídeo menos estruturado do que eu pretendo fazer. Mas só contar que essa foi uma semana também muito feliz, de muita reflexão e de muita mão na massa. E nessa semana também eu tomei uma decisão um pouco ousada, que foi a gente ter nosso curso CCA de Ciências Comportamentais Aplicadas desde 2020 da pandemia. A gente fez algo recorde. A gente lançou no dia 16 de abril, ou seja, tinha praticamente acabado de ser anunciada a pandemia e a gente tem grandes nomes, inclusive influenciadores que fizeram parte e que têm depoimentos, vocês podem ver nas redes aí sobre o curso CCA, como transformou a vida deles. E a gente pôde pensar como atingir mais pessoas para saberem mais desse assunto, mas não só saberem como mais um curso online, que a gente teve milhares aí na Black Friday, não aguentava mais ver aqueles cursos, 10 mil cursos juntos na Black Friday que vão transformar a sua vida, que na verdade vai causar uma super ansiedade em você, você não vai conseguir fazer todos os cursos, vai ser difícil saber por onde começar. Então, CCA não tem nada disso, são 8 módulos estruturados, e a ideia é que faça você ouvindo como um podcast, lavando a louça, num momento tranquilo. E aí a gente falou, caramba, ok, mas o CCA é mais um curso também, né? E é difícil nesse momento tão fim de ano que a gente está assim refletindo sobre a vida, refletindo sobre os anos que vêm por aí, sobre o ano de 2026 e o que que a gente pode fazer para o mundo, né? Que eu acho que é a grande resposta, pergunta que a gente tem que fazer na nossa vida. E eu vejo muito com propósito, eu acho que quem me conhece sabe que eu acredito nesse propósito, que eu acho sim que a economia comportamental em diferentes áreas, seja na educação financeira, planejamento financeiro, seja na área de UX, de design, de aplicativos, seja na área de políticas públicas, seja nas mais diversas áreas como desinformação, corrupção, compliance, e ética, ela pode ajudar muito. E a gente tem, felizmente, alunos em todas essas áreas. E foi lindo quando a gente criou a formação, que a gente viu a diversidade de todas essas áreas ali, aqueles alunos, né, sedentos por formação, fazendo ali um curso de 64 horas, não é um curso simples. E a gente já tem mais de 60 alunos, né, assim, dedicados, fazendo 64 horas aí para ter o certificado de cientista comportamental para saber mais sobre o tema. Eu queria fazer algo mais simples. A gente tem o CCA todo regravado, lindo, maravilhoso, mas eu acho que ele vai ser mais poderoso se vocês puderem ter uma mentoria, uma conversa comigo antes para contar dos desafios de vocês e a gente traçar um plano junto. Seja a gente pegar um desafio e traçar um produto, uma ação junto, das mais diversas áreas, seja a gente pensar realmente em metas, em hábitos e na ciência por trás de hábitos, na ciência por trás das metas, na ciência por trás das previsões, que é o que eu falei um pouco nessa entrevista do Estadão, esse agora, né? E eu tenho falado, escrito um pouco no Substack, a gente sabe que muita gente nem sabe o que é o Substack, quem não sabe, corre lá. É uma nova rede social, mas é um pouco mais profunda, tem mais textos e tem pessoas incríveis escrevendo por lá. Então eu quis gravar, publicar esse vídeo, vou publicar no YouTube, no meu YouTube, é o primeiro vídeo que vai estar lá, no do Economia Comportamental e no Embehave Academy. E a minha meta é que eu realmente mantenha o meu canal e fale uma vez por semana para vocês sobre temas específicos, polêmicos e também sobre conteúdos que possam ajudar no seu dia a dia. E aí eu estou falando desde as decisões mais simples às mais complexas. Eu estou falando de problemas aí que vão desde engajamento de um colaborador, de um servidor, até vendas, até retenção, até experiência do usuário, políticas públicas e por aí vai.
Então, a ideia é que eu acho que a gente tem que servir as pessoas no que elas realmente precisam, né? E eu acho que a gente precisa servir quando a gente fala hoje de comportamento, de liderança, de termos bons líderes que saibam sobre o comportamento humano. Então, o comportamento move o mundo. E essa é uma hashtag que a gente leva no coração. O comportamento move o mundo. E a gente quer que existam cada vez mais cientistas comportamentais. Uma vez no Reino Unido, eles instalaram lá uma ação baseada em ciências comportamentais bem na pandemia. E ela não era bem embasada cientificamente, tinha algumas contradições. E 300, mais de 300 cientistas comportamentais escreveram uma carta para o governo dizendo isso, né, contra aquela ação. Eu falo que meu sonho é esse, meu sonho é que a gente possa ter uma política pública, algo muito errado acontecendo, que a gente tenha 300 pessoas, cientistas comportamentais no mundo todo, porque a gente não tem só aqui no Brasil, a gente tem cientistas comportamentais, inclusive a maioria dos cientistas comportamentais com mestrado, com doutorado, pesquisadores ainda estão fora do mundo, mesmo sendo brasileiros. Então, que a gente tenha pessoas aí com uma grande bagagem. Vocês podem começar pela formação cientista comportamental, que foi feita com muito carinho e de forma muito robusta mesmo, para a gente não formar pessoas aí que, né, teriam uma formação que não poderiam falar aí sobre o nome. Já tem pessoas que estão com canais sobre isso, já tem pessoas que estão aplicando na vida real. Vocês podem ver aí, tanto no YouTube, eu vou subir alguns depoimentos no YouTube, mas assim, vocês podem ver aí, com certeza, nos feeds do Instagram e no feed do LinkedIn, quantos depoimentos a gente tem sobre o CCA, sobre o curso de Ciências Comportamentais Aplicadas e a formação. E aqui eu não estou vendendo, né? A ideia que eu quero é que a gente se junte e aumente cada vez mais esse quórum, porque a gente pode fazer mais, a gente pode fazer muito mais por essa sociedade. E a gente precisa ler, a gente precisa se informar, a gente precisa discutir criticamente e, ao mesmo tempo, a gente precisa ser leve, a gente precisa falar uma linguagem que todo mundo entenda. E eu quero trazer as coisas que eu acho que eu posso realmente ajudar, né? E tem algumas pessoas que falam, tem uma fala mais complicada e agregam muito, tem pessoas que falam mais leve. E eu posso falar com paixão, uma paixão de quem viu já várias empresas. Então, a gente trabalha, né, com o Banco do Brasil, tem o experimento da Heineken, que é mais conhecido. Você pode colocar Heineken em Behavior Lab no Google e ver o vídeo. A gente trabalha tem projetos, né, com a WWF, com tantos lugares, com a Vale, com tantos lugares que a gente se orgulha tanto de estar, né? Então, a gente já viu grandes transformações acontecerem e grandes transformações individuais acontecerem, então, projetos. Então, eu falo de um lugar assim de que meu olho brilha porque eu já vi essas transformações acontecerem e eu quero muito que aconteça com você. Eu espero ajudar, seja aqui pelo YouTube ou por outras redes. Então, a minha rede, o Instagram é Flávia S. Ávila, o LinkedIn é Flávia S. Ávila, o Substack é Flávia S. Ávila, tem o Facebook, que eu não uso muito, e tem aqui o YouTube, Flávia S. Ávila, e seja você um aluno ou não, que a gente possa aprender juntos, trazer juntos e também tragam perguntas, né? Tragam reflexões, temas para a gente discutir por aqui. Esse é meu cantinho, nada, né? Um estúdio, é um cantinho aqui que eu adoro estar para discutir esses assuntos. E a gente também vai falar de livros e de outras formas de conhecimento. Tenho muitas pessoas que admiro, também espero ter elas junto aqui para falar sobre temas importantes. Então, considero inaugurado YouTube Flávia S. Ávila.
apesar que a gente vai publicar também aí no economiacomportamental.org e no InBehave Academy, que eu sugiro aí que vocês sigam e estejam presentes com a gente. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco dos próximos temas que seguem por aí, mas não posso fechar sem falar para vocês correrem lá no behaveacademy.com.br/CCA e se inscreverem no CCA, porque é um curso que, assim, tem um NPS de 4,8. As pessoas adoram. Vocês podem ver o depoimento da Carol Veloso, vocês podem ver o depoimento da Raquel, que fez um trabalho lindo também de mentoria, do Greiso. São tantos que vocês podem ver aí, da Priscila, e realmente confirmar essa diferença que faz na vida. Mas, mais do que tudo, a gente vai ter 50%, em cima de 50%, nos próximos dias, e uma mentoria comigo aí de 1h30 para a gente atacar os seus desafios. Gente, eu não tenho como não deixar de falar isso. Mas eu espero vocês em breve para a gente discutir sobre um tema relevante para todo mundo. Quem não viu também a matéria no Estadão, da Caucha e da Luana, eu recomendo que vocês vejam. Saiu uma outra matéria no Estadão nossa sobre ditos populares, como os ditos populares falam muito dos nossos vieses, das nossas tendências humanas. E eu sei que o Estadão é mais fechado, né? Então, também está no Substack. Quem ainda não tem, eu recomendo mais uma vez. E vamos falar desses temas polêmicos, sim, e mais que tudo, agir sobre eles e discutir de forma crítica. E para todos que me incentivaram, eu sei que levou. Eu voltei do mestrado em economia comportamental, pessoal, na University of Nottingham, em 2013. E a gente criou o site economiacomportamental.org em 2014. E com isso, uma equipe de conteúdo incrível assumiu aquele Instagram, quem não conhece, chama Comporte. E desde então eles falam para a gente fazer aqui, para eu fazer o YouTube, né? Então a gente está falando aí de 11 anos que eu ouço da gente fazer o YouTube. É, E eu acho que chegou a hora, porque a gente pode sim fazer a diferença e ainda mais fazer essa diferença junto. E assim, as ciências comportamentais mudam os hábitos financeiros, os hábitos do dia a dia, mudam como a gente vende, mudam como a gente influencia as pessoas, movem comportamentos, fazem a gente sair da intenção de algo para um consumidor, para um servidor, tudo para agir. E a gente às vezes tem várias intenções e a gente não consegue fazer aquela pessoa agir. A gente fica tentando fazer uma cirurgia cerebral, colocar a informação das pessoas, quando a ciência mostra e mostra cada vez mais que a gente tem que mexer no contexto, que nós temos que ser arquitetos de escolha. Então, se você ainda não conhece sobre sistemas, junte-se a nós. E se você conhece sobre esses temas e é aluno, já passou pelo MBA de Economia Comportamental, da SPM, da FGV, da PUC e tudo mais, compartilhe esse vídeo. Vamos criar aí um efeito manada do bem para que a gente consiga cada vez mais seguidores aí, que a gente possa realmente aprofundar nesses assuntos. E eu conto com você também, tanto nos comentários, nos likes, como nas perguntas e assuntos que a gente vai abordar por aqui. Sejam muito bem-vindos, obrigadas a todos que incentivaram esse momento. Quero muito aprender com vocês. Tenho grandes mentoras e mentores que eu sou muito grato, que vocês vão conhecer ao longo desse processo para a gente fazer esse efeito manada do bem. Então, vem com a gente, vem comigo e contem comigo.